A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Hoje iremos refletir sobre um ponto da lição de número 8, Cristo, a pedra angular. Leia comigo o texto áureo da nossa lição, que se encontra em Efésios capítulo 2, versículo de número 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Quando nós ouvimos esta palavra, essa frase pedra de esquina, principal pedra de esquina, logo surge em nosso coração a indagação: o que quer dizer a principal pedra de esquina, principal pedra angular, a principal pedra basilar? Antigamente, nas construções de um edifício, era colocada na fundação uma pedra no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa, ou seja, era a pedra mais importante da construção. O apóstolo Paulo não foi o primeiro a fazer esta comparação. Nos Salmos de número 118, verso de número 22, um salmo profético, uma profecia messiânica, diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. É uma profecia tratando acerca da rejeição que Cristo teve por parte do povo judeu, do povo de Israel. Porque a própria Bíblia diz: veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, a saber, os que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O próprio Cristo testifica acerca deste salmo em Marcos capítulo de número 12, versículo de número 10, quando ele está terminando de contar a parábola dos lavradores maus. Ele diz: ainda não leste esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Glória a Deus. O apóstolo Pedro, em dois momentos, em Atos capítulo 4, versículo 11, e na sua carta, 1 Pedro capítulo 2, versículo 7, ele também testifica acerca de Cristo como uma pedra principal. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, versículo de número 4, e nos versículos anteriores ele vem contando a história do povo de Israel no deserto, e no versículo de número 4 ele diz algo muito importante: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Glória a Deus. O próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo do 13 ao 8, ele faz uma pergunta aos discípulos: o que é que os homens dizem que eu sou? O que é que o povo fala? Quem o povo diz que o Filho do Homem é? Aí os discípulos começam a responder. Uns dizem Elias, outros dizem Jeremias, outros dizem João Batista, ou alguns dos profetas. E vocês, o que diz que eu sou? A Bíblia diz que Pedro, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelara, mas meu Pai que está no céu. Pelo que digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os católicos costumam afirmar que a igreja está edificada em Pedro, baseando-se neste versículo. Mas aqui há um jogo de palavras. O termo
Pedro, o nome Pedro no grego é Petros, que quer dizer um fragmento de pedra, uma pedra que você pode pegar e lançar ao mar. O termo pedra no grego é Petra, que significa uma rocha inamovível. Então Jesus falou: tu és um pequeno fragmento de pedra, mas sobre esta pedra inamovível, que é Ele mesmo, Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja está edificada em Jesus. E observe que em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, Jesus demonstra o benefício de estarmos edificados na rocha, falando acerca daquele que ouve, escuta as palavras e as pratica. Ele assemelha ao homem que edificou a sua casa na rocha. Veio os rios deram com ímpeto naquela casa. Veio as tempestades, os ventos, mas aquela casa não caiu, porque estava edificada na rocha, e essa rocha é Jesus. Então que possamos edificar a nossa vida, que possamos estar construindo a nossa casa espiritual na pedra principal que é Jesus. E quando falamos de casa espiritual, estamos falando do templo que nós somos hoje. Glória a Deus, onde Deus habita dentro de nós através do seu Espírito. Que Deus vos abençoe. Vamos continuar construindo a nossa casa na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.